Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando apenas 10 dias para as eleições, num cenário de muita incerteza, campanhas dos candidatos à presidência da República tentam novos rumos para a conquista do voto. Hoje recebemos o ambientalista João Paulo Capobianco. João Paulo Capobianco foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente quando Marina Silva era ministra do Meio Ambiente no governo Lula. E hoje, Capobianco é colaborador na campanha de Marina Silva. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Capobianco, as pesquisas estão mostrando uma dança dos números e em relação a Marina Silva, uma ligeira queda na margem de erro. E isso está levando analistas a avaliações. Dentre elas, que, embora não chegue a preocupar, essa queda tem sido progressiva nas últimas pesquisas. E a minha indagação é a que vocês atribuem a queda de Marina? Ela está sentindo o golpe dos ataques a que vem sendo submetida, primeiro pela Dilma e agora pelos dois candidatos, Aécio também? Olha, Maria Lídia, na realidade, esse é um processo dinâmico. Toda eleição é um processo dinâmico, é uma espécie de um bicho vivo. E você tem altos e baixos, você teve uma subida muito forte da Marina logo no início, depois uma certa acomodação, uma queda da presidente Dilma com uma acomodação. O próprio Aécio Neves teve uma queda muito grande, de 21 caiu para 15 e agora uma recuperação. No nosso ponto de vista, há um quadro que está, de certa forma, caminha dentro de uma regularidade desde o início, né? Se você olhar os primeiros dados de agosto de agora, eles variaram dentro de uma certa faixa, né? Agora, evidentemente que a estratégia adotada tanto pela candidatura Dilma como pela candidatura Aécio, de criar um pânico na sociedade, de uma série de inverdades que prejudicaram tremendamente a informação. Esse é o principal dado, a informação real, as ideias, o debate não está ocorrendo. O que está ocorrendo é uma tentativa de desconstrução, uma estratégia de marketing que não debate o futuro do país, não debate as ideias, mas tenta criar uma insegurança no eleitor. Evidentemente que isso tem um impacto, afinal de contas, nós temos uma candidatura que tem 2 minutos, contra as outras duas, que juntas têm mais de 16, quase 18 minutos. 18 minutos. Portanto, é incrível como a sociedade brasileira tem capacidade de discernimento, porque é uma verdadeira metralhadora giratória, com toda a máquina do governo, com toda a máquina da mídia paga, né, a mídia das campanhas, porque lembrando que o horário eleitoral, ao contrário do que se diz, não é gratuito, é pago com o nosso imposto, tá certo? Ele não é gratuito, só os candidatos é que não pagam, sim, mas ele é pago pela sociedade. E usa esse espaço que deveria ser utilizado para debater ideias, ser um serviço público de informação, para atacar e tentar desconstruir candidaturas. Agora, Capobianco, essa estratégia do medo, que é fazer isso, que não estou dizendo terrorismo eleitoral, sempre foi combatida. Lembra na época da eleição do Lula, quando o PSDB quis usar isso, e aí a esperança venceu o medo, etc. Agora, o próprio PT está usando aquilo que naquela época condenou. Entretanto, a avaliação na campanha de Dilma é que está funcionando, tanto que Marina sentiu. E o próprio Aécio, né, que teve também os seus ataques, também sentiu. Ele já está apelando para isso. A pergunta é, a sua candidata Marina Silva, ela tem como neutralizar o medo de dias piores que está sendo aí colocado para o eleitor? Não, mas claro que tem. Os dias piores já estão ocorrendo, né? Os jornais estão dizendo, é o que ela tem dito, os dias piores não são no futuro, são agora, com uma inflação altíssima, com uma queda da economia brutal, com preços controlados artificialmente, com a destruição da Petrobras, com a destruição da Eletrobras, ou seja, o pesadelo já está ocorrendo, né? Então, o que nós estamos contando e estamos recebendo da sociedade brasileira é esta capacidade de discernimento, mesmo com toda essa artilharia, mesmo com toda essa indústria de boatos e de mentiras, porque agora, inclusive, é sofisticado.
ele é regionalizado. As agressões feitas são por região, né, dirigidos a populações do Nordeste, do Sul, do Sudeste, bem dirigidos, estrategicamente concebidos. É inacreditável o que está acontecendo. E o que a Marina tem feito? Respondido com propostas. Gasta-se algum tempo para explicar que não é verdade, mas nós investimos a maior parte do nosso tempo explicando quais são as nossas propostas. A única candidatura que apresentou um programa. Marina Silva é a única candidata que tem um programa publicado, impresso, distribuído para a sociedade, onde está escrito ali o que vai ser feito. Os outros dois, tanto Aécio como Dilma, não apresentaram sequer um programa, ou seja, desrespeitam a sociedade ao não apresentar as suas propostas e desrespeitam novamente a agredir candidaturas ao invés de discutir as propostas. Mas, Capobianco, o que nessa artilharia, que ao invés do debate, é a desconstrução, a tentativa de desconstrução da candidatura do adversário? No caso da Marina, a imagem, a ideia que se quer passar é de uma fragilidade, que, se eleita, ela não terá condição de governar o Brasil, porque ela não tem um partido forte, ela é contra o presidencialismo de coalizão, ela terá muita dificuldade, né, de conseguir governar o Brasil. E isso tem sido repetido, aquela ocasião em que a Dilma falou, que quando ela se emocionou, que o presidente não pode chorar, e o próprio Lula falou isso. Então, nesse sentido, a tentativa de passar a imagem de fragilidade de Marina Silva, qual é a resposta que ela dá? Para o eleitor que fica olhando e pensa, será que ela aguenta o tranco? Olha, o que a Marina diz, né, e o que todos nós concordamos plenamente, é que pessoas que não têm sensibilidade, que não se emocionam com a realidade dos fatos, que não são capazes de sentirem, por exemplo, a tristeza de pessoas, a situação extremamente grave de muita gente, essas pessoas não servem para ser presidente da República. Na realidade, nós temos que ter a força, pessoas fortes como a Marina, mas sensíveis, capazes de entender os problemas da sociedade, capazes de entender os problemas que as pessoas enfrentam. Então, eu acredito que tudo isso se volta contra quem ataca. A Marina é uma pessoa extremamente forte, comprovou isso a vida inteira, sobrevivendo inclusive a malárias, a hepatites, a leishmaniose, uma série de doenças. É uma pessoa que aprendeu a ler aos 16 anos, se formou universitária, pós-graduação, estuda todos os dias, conhece o Brasil, viaja o Brasil inteiro, tem uma força enorme e tem a capacidade de mostrar para a sociedade que é muito importante que um presidente da República tenha sensibilidade, seja sensível, porque só uma pessoa inteligente, capaz, determinada e sensível pode, de fato, dirigir um país tão diverso e tão complexo como o Brasil. A última questão é sobre a capacidade de diálogo de Marina Silva. Marina é inflexível quando a questão é sustentabilidade, preservação de meio ambiente. De forma alguma. Ou ela é aberta a conciliar possibilidades? Mas de forma no alguma. sentido de exploração das diferentes fontes de energia, ou mesmo no agronegócio, porque isso é que tem sido dito, que ela é dura na queda, que ela é inflexível. Não, a Marina não é inflexível. A Marina tem convicções. Mas aquilo que muda a opinião da Marina é um bom argumento. Eu trabalhei com ela durante 5 anos e meio, continuo trabalhando com ela. É uma pessoa que se move a argumentos. Ela é uma pessoa que não se deixa levar facilmente por pressão. Essa é que é a diferença. As pessoas estão acostumadas a ter alguém no ministério que obedece à determinação. O governo quer de tal maneira e assim é feito. Ela não. Ela muda de opinião, é claro que muda, quando ela é convencida, quando os argumentos apresentados justificam uma mudança de visão, mas ela é extremamente determinada. E, para encerrar, nós aprovamos uma lei no Congresso, entre outras, várias leis, mas uma delas em 11 meses, e não era medida provisória, e a base do governo não apoiou. Quem foi buscar o apoio foi a Marina. A Marina sabe negociar com o Congresso, sabe negociar com os interlocutores da sociedade e sabe tomar decisões ouvindo a todos. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gabriel.